Lucas capítulo 15, parábola da ovelha perdida, 3 a 7. Então lhe propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E, indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos diante da Tua santa e poderosa palavra. Te peço que o Senhor fale conosco nessa manhã, que a gente consiga ouvir, em meio às minhas limitações como pregador, a Tua voz. Que o Senhor possa guardar o meu ensino em fidelidade às Tuas Escrituras. E possa trazer à minha boca a palavra como de um profeta, falando a corações de maneira específica, inspirando a pregação para que possa falar ao coração de cada um dos meus irmãos. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor abençoe a nossa vida, a nossa comunidade hoje, de maneira muito poderosa, com a Tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. A gente viu o pastor Jean agradecendo pela vida da Dedé, que está uma moça linda, né? E muitos de nós aqui temos filhos. Quem tem filho aí? Levanta a mão. Tem filho? A maioria, né? A igreja é só de gente velha. A turma que não tem filho está tudo por aqui assim, ó. Mas imagina você tendo o seu filho sequestrado. Você já pensou nisso alguma vez? Não? Eu tenho certeza que a minha mulher está aqui, acho que ela está arrumando os brinquedos lá atrás. A minha mulher, se a gente vai no shopping, menino, não desgruda o olho, porque se desgrudar o olho, alguém vai sequestrar. Eu digo, não é assim também não, meu amor, calma. Vai no banheiro, acompanha, porque alguém pode levar o menino. Mas imagina, eu queria que realmente você imaginasse se isso acontecesse com você. Imagina seu filho sendo sequestrado, levado por estranhos. E aqueles dias de angústia, de sofrimento, de medo, de incerteza. E no meio de muitas ligações que tocavam, o sequestrador pedindo detalhes sobre como seria o pagamento ou o preço da devolução do sequestro. E você, em meio de toda aquela ansiedade, todo toque daquele feriu o teu coração, até que no meio de um toque, aquele telefone toca, você mais uma vez ansioso, com medo de atender o telefone. Podia ser a notícia, talvez, da morte do seu filho. Mas quando toca daquela vez e você atende, era a polícia, dizendo: encontramos o seu filho. Como você se sentiria nessa hora, hein? Como seria a sua alegria, o seu regozijo, o seu gozo naquela hora? Encontramos, ele está nos nossos braços, saudável. Ah, que coisa boa. Imagina, talvez, você colocando o seu filho. Quantos anos o Marcão tem? É 12, é, Marcão? 14? 15? Rapaz, está velho, viu? A gente não acostuma que esses meninos crescem, né? Imagina um menino de 15 anos, colocando no avião. E você está em casa e ele está indo tirar férias na casa dos parentes, quando surge aquela notícia. Aí a notícia é: cai um avião a destino, né?
eu acho que você não ia ter conseguido nem saber que avião foi, desmaia antes, né? E depois que você começa a ter as primeiras notícias, caiu o avião, meu Deus, era o avião do meu filho mesmo, e agora? E quando de repente, no meio daquelas horas de angústia, sem saber notícias, você recebe a ligação dizendo: o seu filho está entre um dos sobreviventes. Como seria o seu sentimento? Como seria a alegria, hein? A festa. Recentemente a gente passou por alguns casos parecidos com esse. A gente teve domingo passado o testemunho do Denison com a Jaira. O filhinho nasceu prematuro, em meio a muitos problemas, passou dias na UTI, mas um dia o médico disse: pode ir para casa, está tudo bem. E ele estava aqui cheio de alegria, cheio de júbilo, dizendo assim: eu quero até contar na igreja. Que coisa boa, eu quero contar o testemunho do que Deus fez por mim, de tamanha alegria, eu quero festejar essa vitória. E aqui é um texto muito parecido com essas outras parábolas que eu contei. A parábola de um pastor. Como diz o versículo 3, então Jesus lhe propôs uma parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu? Ele está contando a história de um homem que cuidava de ovelhas, e era muito comum para aquele povo pastoril do Oriente, na Judéia, ter ovelhas. Era uma coisa do dia a dia deles. A grande maioria das pessoas tinham, nem que fosse um punhado de ovelhas no quintal de casa. E é uma observação interessante que quando ele diz assim, alguém que cuidava das suas 100 ovelhas, já era meio que uma figura, porque o dono de 100 ovelhas já não era uma pessoa pobre, o dono de 100 ovelhas já era alguém de posses. E ele não cuidava das suas ovelhas, mas normalmente ele tinha empregados para que, ou pastores contratados que tomassem conta dessa quantidade de ovelhas. Mas ele cria essa ideia de alguém aquele pastor que é responsável por tomar conta de 100 ovelhas, tem das suas ovelhas, e ele está tomando conta delas quando uma se perde. É o que diz ainda o versículo 3, perdendo uma delas. De forma que para a gente é surpreendente, mas para eles era comum. Ele diz assim, não deixa no deserto 99 e vai em busca da que se perdeu. Ele diz assim, se um pastor, ele ama tanto a sua ovelha, ele valoriza tanto a sua ovelha, que mesmo ele tendo 100, e perder uma ovelha poderia não ter tanto significado financeiro, ou para os seus negócios, mas mesmo assim, ele deixa as 99. Não quer dizer que ele deixa as 99 sozinhas ou desabrigadas, até porque 100 ovelhas eram pastoreadas em equipes. Mas o dono das ovelhas, ele deixa as 99 ali em segurança, e a segurança daquelas 99 não é o assunto em questão, mas ele larga tudo. Ele deixa tudo para trás, para ir atrás daquela única ovelhinha. E a relação pastor e ovelha era tão interessante, e ainda é, mas era tão interessante no Oriente Médio, naquela região de Israel, que ela é usada como parábola em muitos lugares nas Escrituras. O próprio Senhor Jesus diz, eu sou o bom pastor, e o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Mas quando ele vai descrever que Jesus é o bom pastor, e que ele é aquele bom pastor que ele não come as ovelhas, ele não explora as ovelhas, antes ele morre pelas suas ovelhas, ele dá a sua vida pelas suas ovelhas, ele descreve a relação em João capítulo 10, logo nos primeiros versículos. Ele diz assim, um pastor, ele chama as suas ovelhas pelo nome, elas reconhecem a voz do pastor e atendem. Olha a intimidade que era de um pastor com uma ovelha. A relação de pastor e ovelha era profundamente íntima, ao ponto de
as ovelhas terem nomes individualmente e cada ovelha conhecer o seu nome e reconhecer a voz do seu pastor. A relação de pastor e ovelha era tão bonita na Bíblia que a gente vai ver quando vai dizer que Davi era um homem íntegro, um homem de fé, um homem capaz de guiar e cuidar e pastorear o povo de Deus como rei. Se constrói a imagem de Davi como pastor. E era aquele que já tinha tido coragem de lutar com um urso e com um leão só para proteger as suas ovelhas. Tamanho era a relação de amor, cuidado, proteção, intimidade e até carinho entre um pastor e uma ovelha. E era comum, quando se perdia uma ovelha, um pastor ia então, de maneira intensa, à procura, quase desesperada, pela ovelha perdida, porque as ovelhas são animais que eles foram criados para andar em bando. Você vai sempre olhar as ovelhinhas grudadinhas, umas com as outras, andando. E quando uma das ovelhinhas ela se desgarra do bando, ela fica totalmente desnorteada. Algumas caminham e acabam caindo em precipícios, outras ficam desprotegidas e podem ser atacadas por lobos, outras simplesmente, isso é comum, se deitam no chão e elas não se movem até que o pastor as encontre, porque a própria ovelha fica desesperada em estar andando sozinho. E o pastor diz que ele vai em busca até o fim. Ele não desiste, ele procura e procura e procura e procura até encontrá-la. Ele não abandona nenhuma. Ele não desiste de nenhuma. Por que Jesus está contando essa parábola? Jesus está contando essa parábola porque havia uma discussão no versículo 1 e 2, porque Jesus ele pregava o evangelho para pecadores. Porque Jesus sentava na mesa com pessoas que para os religiosos eram consideradas impuras, indignas. Que um religioso não poderia ter comunhão com o pecador. Olha o que diz o versículo 1. Aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir, então foram os religiosos. Olhando o que estava acontecendo, ele viu que os publicanos e pecadores se aproximavam também de Jesus para ouvir os seus ensinos. Os publicanos eram os políticos corruptos da época de Jesus, e pecadores estavam ali os mais diversas pessoas que não eram envolvidas com a religião judaica, gentios, algumas prostitutas, toda sorte de gente não religiosa. E quando os religiosos olhavam aquilo, diz o versículo 2, e murmuravam os fariseus e escribas, que eram os religiosos da época de Jesus, judeus, começaram a reclamar, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Esse é o contexto, é isso que está acontecendo, essa é a discussão. Os religiosos reclamando que Jesus sentava na mesa com pecadores. E mais do que ensinar pecadores, ele sentava na mesa com eles. Porque na cultura judaica, sentar na mesa é uma atitude de honra. Você só sentar na mesa com alguém é honrar alguém. É ter comunhão com alguém. É ter intimidade com alguém. E para os religiosos era inadmissível ter comunhão com um pecador. Era inadmissível ter intimidade ou comunhão com alguém que não fosse também um judeu religioso. Era inadmissível, era considerado sacrilégio, inaceitável. E como é que Jesus, um dos mestres, segundo os judeus, na verdade um homem de Deus, um profeta segundo outros, poderia sentar na mesa e ter comunhão com pecadores e se tornar impuro por sentar com pecadores, segundo os religiosos? E Jesus conta essa parábola então, dizendo: ei, vocês não estão entendendo nada.
vocês não entendem o coração de Deus, vocês não entendem a minha missão, vocês não entendem o que Deus quer, o que Deus deseja. E ele então, para ilustrar a quem Deus estava em busca, ou quem Jesus veio buscar, ele conta essa parábolazinha tão conhecida das crianças, né? A parábola de qual? Ainda que o homem tenha muitas ovelhas, ele individualmente busca pela perdida. Dizendo Jesus que eu vim para buscar exatamente as ovelhas que estão perdidas. Eu vim exatamente socorrer os pecadores. Como na parábola, na história de Zaqueu, em Lucas capítulo 19, um pouquinho para frente, versículo 10. Zaqueu era um desses publicanos, esses políticos corruptos, cobradores de impostos corruptos, odiados pelos religiosos e tidos como imorais pelos judeus. Jesus vai até a casa de Zaqueu. Zaqueu estava querendo ouvir a palavra de Jesus. Enquanto Jesus passava por cima da árvore, Jesus diz: desce daí, Zaqueu, que eu vou para a tua casa. Mas o que eu quero chamar a atenção é que Jesus vai para casa e come com Zaqueu, seus amigos e pecadores. E também murmuravam os religiosos porque Jesus comia e se hospedara com um pecador, como diz o versículo 7. Mas de maneira bem clara, sem ser parabólica, Jesus diz no versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Essa é a mensagem, essa é a missão de Jesus. Jesus veio exatamente para as ovelhas perdidas de Deus. E ele buscar as ovelhas perdidas de Deus é uma iniciativa do próprio Deus. Essa é a alegria de Deus em resgatar filhos perdidos. Essa é a mensagem do Evangelho. Creio e se arrependam. Jesus morreu naquela cruz por causa dos pecadores. A mensagem é para eles. Olha o que diz ainda a continuação do texto. Achando-a, põe nos ombros, versículo 5, cheio de júbilo. Indo para casa, reúne os amigos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos ainda que haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Olha, aí agora descreve uma festa. Uma alegria que não acontece só quando ele chega em casa. Ele pega a ovelha, coloca nas costas, ele começa a carregar aquela ovelha em uma longa viagem do deserto até a sua casa. Levando de volta aquela ovelha em meio a um esforço e um profundo sacrifício. E mesmo no momento do sacrifício, seu coração já era cheio de júbilo. Achando, põe nos ombros, cheio de júbilo. A alegria de Jesus está em resgatar as ovelhas perdidas, em salvar aqueles que precisam de Deus e trazer perdão aos pecadores. E mesmo no sacrifício de Jesus, pagando o preço pelos nossos pecados naquela cruz, mesmo no sacrifício de Jesus, o Deus que se fez homem, habitando entre os homens, sofrendo as dores dos homens, lutando como homem, saindo do seu palácio celestial para sofrer a existência humana, ainda assim, a parábola diz, ele se sacrifica com júbilo no coração. A alegria na cruz. A cruz para Jesus é uma relação de sofrimento e riso, de dor e alegria, de lágrimas e sorriso. Porque havia sacrifício e dor, mas júbilo. Porque era um sacrifício para salvar os perdidos. As ovelhas perdidas do seu pai. E ele coloca nos ombros. E leva para casa. E reúne os amigos. Reúne os vizinhos.
dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. E ele não faz só uma festa sozinho, ele faz uma festa na comunidade. Manda chamar os vizinhos, manda chamar a turma toda para celebrar comigo. Por que ele conta essa parte da parábola? Por que ele precisa reunir a turma toda e convidar a turma para a festa? Porque ele estava dizendo: se assim é o júbilo de Deus, se salvar os pecadores é a alegria de Deus, essa deve ser a alegria então de toda a família. Essa tem que ser a alegria de toda a comunidade. Essa tem que ser a alegria de toda a nossa vila. Jesus está dando uma palavra para os próprios fariseus, dizendo assim: a alegria de Deus está em salvar os pecadores. Vem para a festa também. Vamos celebrar comigo. Em vez de reclamar e murmurar, vocês deviam estar festejando, porque o evangelho, a boa notícia, chegou aos pecadores. Vem para a festa. Vem celebrar. Alegrai-vos comigo, porque eu achei a minha ovelha perdida. Porque está tendo júbilo no céu tem anjo dançando, no céu tem fanfarra de anjo, arcanjo pulando, e aí a festa. E está dizendo: e vocês aqui murmurando, vem celebrar com o céu. E a grande alegria de Deus está em resgatar os seus filhos perdidos. Algumas coisas eu gostaria que você pensasse sobre talvez a sua própria vida até. Nessa parábola, revela como Deus nos ama, como Jesus opera. Nessa parábola, não mostra o pecador indo atrás de Deus. Não é a ovelha perseguindo o pastor, mas mostra o pastor indo em busca da ovelha perdida. Não é o perdido que busca a Deus, mas é Deus que sai em busca do perdido. É assim que é a obra de Deus. Os pecadores, eles não conseguem salvar a si mesmos. Quem somos nós para encontrar na nossa própria força e mérito e salvação? Mas o próprio Deus. Agora você fica imaginando Deus. Quem é Deus? Isso revela quem é Deus. Imagina Deus na sua glória, na sua majestade, o Criador dos céus e da terra, o Deus todo-poderoso, majestoso, que reina sobre os céus, anjos, arcanjos, universos paralelos. Eu sei lá o que pode existir, mas Ele vem em busca dos seus filhos, dos pecadores, das ovelhas perdidas. Ele veio atrás de você, Ele veio atrás de mim, por amor. Ele veio te chamar pelo nome. Ele veio dizer: Jean, vem para casa. Ele veio dizer: Ivan, vem para casa. Ele veio dizer: Jonas, vem para casa. Volta para casa, meu filho. O mérito não foi teu, foi Deus que correu atrás de ti. Glória a Deus. Que Deus é esse, irmão? Que Deus é esse que vem atrás de mim e me trouxe de volta para o aprisco. E me trouxe de volta para a sua casa. O Deus que diz e que nos ensina que Ele está em busca dos pecadores. E dos pecadores que não estão em busca de Deus. E aí nós estamos chegando no período de Natal. E Natal, a gente associa Natal sempre com celebrações, com festas, mas às vezes sem a devida reflexão sobre o que é o Natal.
E aqui cabe uma aplicação perfeita para você entender o Natal. Você sabe o que é o Natal? Natal é... Período bom, um texto bom para você ler no período de Natal é João capítulo 1. Estudar João capítulo 1. É o momento onde Deus se fez carne e habitou entre os homens. Sabe o que significa o Natal? Significa que Jesus, próprio Deus, pagou o preço altíssimo. Altíssimo. Que não só é o preço da cruz, o preço de sair das regiões celestiais, temporariamente abrir mão de alguns dos seus atributos, entrar para a existência humana, habitar 33 anos em nosso meio. Você imagina isso? Você imagina o que é o próprio Deus, por amor a nós, para vir para perto da gente, para morar no nosso meio, para ser nosso vizinho, para ser amigo do homem, para fazer uma ponte com o homem, para poder ser o justificador dos homens, para morrer pelo pecado dos homens. Ele abrir mão de estar com Deus na trindade nos céus, para vir encarnar como homem entre nós. Isso é o Natal. O Deus que veio se encontrar conosco. O Natal é o Deus que saiu do céu para vir ao teu encontro. É o pastor que veio atrás das suas ovelhas perdidas, pagando alto preço para estar entre nós. Mas com uma mensagem final, no versículo 7, ele diz assim: porque assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. E ele está em busca dos pecadores. E há uma mensagem no Evangelho que é: vem. E o que significa vem? Arrepende-se. Arrepende-se. Os teus pecados não precisam ser a posição final. Arrepende-se. Porque há uma graça em Jesus disponível a todas nós. A mensagem do Evangelho vem, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim. Esse é o chamado de Jesus, essa é a mensagem do Evangelho. Você não precisa ser distante de Deus, sem Deus na vida, nos caminhos, mas Ele está dizendo: vem, arrepende-se e vem para Jesus. Jesus é a ponte que faz o caminho de volta com Deus. Arrependa-se. Porque a alegria de Deus é em ter filhos arrependidos voltando para sua casa. Eu nunca sei bem, de 13 para 14 anos quando eu me converti. Eu fui num culto e no meu caso foi o primeiro culto que eu fui. Numa garagem. Na Maranata da garagem. Ouvi uma pregação do pastor Zé da Hora, pregando sobre a mulher samaritana. Foi a primeira vez que eu ouvi um sermão evangélico. Naquele dia, o chamado foi: crê no Senhor Jesus, arrependa-se e vem para Jesus. A minha vida nunca mais foi a mesma, porque naquele dia eu disse sim. Sim. Eu quero voltar para a casa do Pai. Sim, eu quero voltar para o aprisco do bom pastor. Sim, eu quero andar com Jesus. Eu era menino de 13 para 14 anos em lágrimas, arrependido. E você pode dizer: mas o que um menino de 13 anos tem para se arrepender? Eu não sei. Mas eu estava tão arrependido, dizendo: tudo que eu quero é o Senhor. Tudo que eu quero é o Senhor. Por isso eu posso dizer, se um rapazinho de 13 anos pode dizer: eu me arrependo, você pode hoje dizer também ao Senhor: eu me arrependo e eu quero estar na tua presença.
Mas a segunda verdade que a gente não pode deixar de perceber no texto aqui é porque quando Jesus conta essa parábola, não era só para revelar o amor do Deus que busca, e do Deus que se alegra na restauração dos perdidos. A ideia central desse texto. Mas era também desafiar ou exortar os fariseus que não se importavam com os pecadores, que viviam uma religião onde os pecadores não só estavam de fora, como aparentemente eles ajudavam a deixá-los de fora. Enquanto que os fariseus, eles se separavam, os religiosos, eles se afastavam dos pecadores, Jesus se aproximava deles e chamava eles para a festa de maneira parabólica. Vem vizinhos, vem celebrar comigo, vem vizinhos, vem festejar comigo, vem, vamos todos celebrar e nos alegrar com os pecadores que se arrependem. Era, sobretudo, um chamado para aqueles religiosos. Não só o nosso Deus ama os pecadores, como o povo de Deus precisa amar os pecadores. Esse é um chamado para aqueles fariseus, era um desafio para aqueles fariseus, era uma exortação para aqueles fariseus, mas é um chamado para você, é um chamado para mim, é uma exortação a você, é uma exortação para mim, que se formos somente aqueles que vivem a fé cristã, frequentando os nossos cultos, as nossas celebrações, as nossas vigílias, os nossos eventos, escutando os nossos louvores lindos, os nossos lindos sermões, nós seremos religiosos mortos assim como esses fariseus, deixando os pecadores fora da igreja, querendo nos alegrar com as nossas festas religiosas aqui dentro. Vem se alegrar com Jesus, fazendo da alegria que está no coração de Deus, a alegria do seu coração, que é ir também em busca dos pecadores, que é ter os mesmos sonhos, os mesmos desejos, os mesmos projetos de Deus, a mesma alegria que aquece o coração de Deus, seja a mesma alegria que move o teu coração, sair ardentemente em busca dos pecadores, daqueles que precisam do Evangelho, daqueles que estão distantes de Deus, distantes da mensagem de Deus. Esse calor que aquece o coração de Deus, esse amor que aquece o coração de Deus, precisa aquecer o coração dos verdadeiros filhos de Deus. Senão seremos religiosos, frios, iguais os fariseus, iguais os publicanos. E muitas vezes sinto dizer que nós, evangélicos, parecemos muito mais com os fariseus do que com Jesus. Nós precisamos ter o desejo de pagar o preço como Jesus pagou. Olha o preço que Jesus pagou, o preço do Natal, de sair do conforto do céu para viver o sofrimento dessa vida, para te encontrar. Olha o sacrifício que Jesus teve que fazer, de além de atravessar o sacrifício dessa vida, sacrificar essa vida numa cruz, para te salvar. Assim como aquela ovelha, aquele pastor, teve alegria em carregar a ovelha nas costas por uma longa viagem. Você é convidado de fazer o mesmo sacrifício, ter o mesmo sentimento, ter o mesmo empenho que aquele pastor. A sua alegria precisa ser em compartilhar o Evangelho. A sua religião precisa estar focada em pregar o Evangelho. A sua vida precisa estar intencionalmente dedicada em compartilhar o Evangelho àqueles que precisam. Pastor, eu não sei fazer, faça do jeito que você sabe, conte sua história, conte seu testemunho, diga como Jesus mudou seu coração. Se precisa aprender mais, leia mais a Bíblia, peça ajuda, mas precisa estar no âmago dos seus sentimentos religiosos, o desejo e a prática de compartilhar a sua fé e de trazer ovelhas perdidas de volta para o aprisco do Senhor.
Faça amizades intencionais. Nós temos a prática nos nossos grupos pequenos, nas nossas células, de pedir com que cada um de vocês, de nós, tenhamos 3 amigos que intencionalmente nós vamos evangelizá-los. Quem são os seus 3 amigos? E aí talvez a tristeza possa ser dizer assim, eu já larguei de fazer isso na minha célula há muito tempo. Vergonha, irmãos. Tristeza. Porque você e eu podemos estar desconectados do coração de Deus. A nossa alegria pode ser diferente daquela que alegra o coração de Deus. Porque às vezes a nossa alegria religiosa está em escutar um bom sermão. A gente sai, volta para casa dizendo que bênção foi esse sermão, estou tão alegre. Ou então, o culto foi tão bom. Eu estou voltando para casa alegre. O culto foi bênção. Jean hoje estava inspirado. Eu me arrepiei. Eu chorei. Eu estou tão alegre. Seu coração está totalmente desconectado, irmão. Por mais conectado que pareça. Seu coração vai estar conectado quando você estiver alegre e vibrando, porque você está levando o evangelho, pessoas vão estar vindo a Jesus, você vai estar fazendo sacrifício por isso, indo atrás dos perdidos, e seu coração enche de júbilo só em fazer o sacrifício, só em carregar a ovelha, só em ir em busca, e seu coração vibra. Com isso, seu coração está conectado com o coração de Deus. A gente se alegra na religião, e Jesus está dizendo, eu me alegro na conversão dos perdidos. Eu me alegro no arrependimento dos pecadores. Por isso, faça visitas a amigos que precisam de uma palavra de fé. Dedique tempo a isso. Leve a sua célula para fora do sofá da sua casa. Vá para o sofá da casa de alguém que precise. Vai botar o bumbum na calçada para que outras pessoas possam ouvir a mensagem. Vai para a praça. Eu não sei, irmão. Mas tem que se conectar com essa obra que alegra o coração de Deus. Essa é a alegria de Deus. Essa deve ser a sua alegria. A alegria da sua célula. Essa deve ser a alegria que traz júbilo à nossa igreja. Porque a gente mesmo, agora nós estamos com um grupo de irmãos organizando o culto, e aí agora está cheio de câmera, eu olho para essa, olho para aquela, tem uma ali, e a gente e faz coisa. E aí faz a vigília, incrementa e bota a lâmpada, e bota a vela, e não sei o quê. Mas para quê? Para criar uma alegria falsa no seu coração, de festa? Eu não vou cair nessa tentação, irmão, de querer fazer um programa para alegrar seu coração. Ainda que muitos programas serão feitos todos com boas intenções. E a intenção vai ser de conduzir o seu coração a fazer aquilo que alegra o coração de Deus. Que é conduzir as ovelhas perdidas de volta para o aprisco de Deus. Por fim, tem um aspecto dessa parábola que merece profunda reflexão. Esse Deus que ama profundamente quem não merece ser amado, como diz o apóstolo Paulo, um justo que morreu pelo injusto, que revela o seu grande amor. Tanto que João diz que Jesus revela o seu grande amor, Deus revela o seu grande amor por nós, tendo entregado o seu único filho para morrer por nós. Como diz, ninguém tem amor maior do que esse, de dar a sua própria vida em favor aos seus amigos. Esse amor que revela um Deus que vai em busca de quem está andando na direção contrária dele.
que faz inclusive o próprio Deus fazer o sacrifício de encarnar e caminhar para a cruz por amor a eles, e que nos convida a fazer parte, dizer, não só eu, mas todos nós juntos vamos ter o mesmo coração. Revela o coração de um Deus que ama e se importa individualmente com cada um. A parábola da ovelha perdida, ou as parábolas dos pastores, ao longo da Bíblia, desde o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, traz essa ideia de um Deus que conhece as suas ovelhas pelo nome. Revela quem o nosso Deus é. Deus, ele não só ama o mundo, Deus ama você. Deus, ele não só ama a sua criação, Deus ama você individualmente. Ele se importa com você individualmente. Ele foi em busca de você individualmente, porque você é, como as expressões do Antigo Testamento, a menina dos olhos de Deus. Você é, como diz as expressões do Antigo Testamento, aquele que Deus se inclina dos céus para ouvir as suas orações. Você é aquele que Ele conhece pelo nome. Eu te conheço pelo nome, eu te escolhi, como diz o profeta. Ele se importa com você. No meio de todas as crises do mundo, dos grandes debates, as lutas da Palestina, das grandes polêmicas políticas, eu quero dizer que ainda assim os olhos de Deus estão preocupados com o cravo que incomoda o teu dedo. Com a depressão que provoca o teu coração. Ainda assim, Ele se preocupa com o teu casamento e o problema de falta de perdão que possa estar enfrentando. Ele se preocupa individualmente com você. É o que mostra a parábola da ovelha perdida. O Deus que cuida de ti. No meio de todas as lutas do mundo, Deus para olhar só as tuas. Para se importar só com as tuas. Em meio ao caos da humanidade. Os olhos de Deus estão fitos em você. Tem uma história que aconteceu aqui na igreja. Teve uma irmã que teve um sonho. A maioria talvez conhece, que é a pastora Rutiane. Ela teve um sonho. E no sonho, ela recebia uma lista para fazer de alimentos, para fazer como uma cesta básica para entregar para um irmão da igreja. E nessa lista de alimentos tinha, mas não era assim óleo, açúcar, era tipo quinoa, umas coisas assim diferentes. Coisas assim, uma alimentação específica. Rutiane entendeu que aquele sonho era um sonho de Deus. Ela foi no mercado, fez aquela compra e foi bater na casa da pessoa. E disse, olha, eu não sei, desculpa, eu estou um pouco envergonhado de vir aqui, mas eu tive um sonho, eu não sei, mas se foi importante ou não, eu não sei, mas eu queria que mesmo assim você recebesse. A mulher recebe Rutiane em lágrimas, dizendo, eu acabei de receber um diagnóstico. Eu estou com um problema de saúde, eu precisava fazer compras agora específicas para a minha alimentação, e eu estava orando para Deus, dizendo como é que eu ia viver diante de um regime ou de uma dieta que eu não tenho condição de pagar. E você me aparece aqui com a lista do médico na minha casa. Deus se preocupa especificamente com você.
Em 2003 eu noivei. Eu tinha 23 anos de idade e não tinha dinheiro nem para me sustentar só, quanto mais com a minha mulher. Todo mundo dizia que eu era doido, todo mundo que tinha intimidade, né? Tu vai viver de quê? Vai viver de sonho. E eu disse, não, eu vou casar, porque eu quero é casar, eu já sei quem é a mulher que eu vou casar, e eu não tenho mais por que esperar casar, e eu vou casar. Até porque, irmão, aquele negócio, só eu casava, não dava mais não, o negócio estava ficando difícil, viu, Jean? Vou casar. Escolhi já minha esposa, por que eu vou ficar esperando? Marquei meu casamento para 2000 era final, noivei final de 2003, para casar começo de 2005, um ano depois. Eu ganhava menos de um salário mínimo e Rossana, minha noiva, minha namorada, não ganhava nada. Logo depois ela começou a trabalhar para ganhar um salário mínimo numa clínica popular no centro. E nesse ano, eu ia casar em março, acabei não conseguindo casar em março por causa da lisura, mas casei em novembro. Mas em 2005, eu fechei um contrato na minha construtora, 2004, para começar em 2005, para fazer os frigoríficos Eldorado, que hoje é a Fribal. O primeiro foi lá em Santa Inês. Era uma obra maior do que todas as obras que eu já tinha feito, somadas na história. No ano que eu ia casar, irmão. Sabe o que significa isso? Deus cuida e se preocupa individualmente com você. E Ele vai atrás de socorrer você nas suas angústias. Como quem deixa as 99 para ir atrás daquela que precisa. Fica de pé comigo, vamos orar.